Olá, meus amigos e irmãos, mais uma vez, você no canal, você aí no canal de interação aí com a palavra de Deus, de instrução, orientação do seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. Vamos aprender mais algo aí para edificação da nossa vida, para que a gente seja prudente na nossa caminhada e na nossa fé cristã. Jesus, ele disse certa vez assim que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. O Senhor, ele revela na sua palavra que ele conhece os que são seus. A Bíblia diz que todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus Cristo aparta-se da iniquidade. A Bíblia diz que quem é de Deus não vive mais na prática do pecado, porque nele está a semente de Deus e não pode mais ser escravo do pecado. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse assim: vós me chamais Senhor, Senhor, mas não fazes o que eu mando, porque ele é Senhor, ele não pede, ele manda. Então, e outra coisa mais importante que Jesus falou foi que existe dois povos, dois tipos de pessoas juntos como se fosse um. O joio e o trigo estão juntos. O joio representa a semente do maligno, aqueles que estão dentro do domínio de Satanás. O trigo representa os salvos em Jesus, que receberam a semente da regeneração e da restauração para viver uma vida com Deus, que é representado como trigo. E o joio representa os que continuam no domínio do diabo. Jesus falou que esses dois estão juntos. Isso refere-se a quê? Ao povo que se diz o povo de Deus. Há um povo que se diz povo de Deus, mas dentro desse povo está o verdadeiro povo de Deus. Nem todos que dizem ser de Deus é de Deus. Porque quem é de Deus, disse Jesus, replicando lá aos religiosos fariseus na sua época, no capítulo 8 de João, Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e pratica ela, executa a palavra de Deus. E todos dizem que são de Deus porque hoje a gente observa todas as pessoas no conceito religioso diz que é de Deus. Dizem que estão servindo a Deus e que estão fazendo a obra de Deus, não é? Mas a verdade não é assim, a verdade não é essa. Quem é de Deus se conduz pela palavra, faz a obra de Deus conforme a palavra, ensina o que a palavra ensina. Então o que eu quero trazer para você com essa orientação é que você, meu irmão, que está em Cristo Jesus, ou você que quer estar em Deus, conhecer a Deus, tenha cuidado para não ser enganado, porque também a palavra de Deus nos revela que existem falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas que vêm em nome de Deus, apresentando-se ser servo de Deus, mas que na verdade são servos do maligno. São enviados de Satanás, são filhos das trevas para conduzir você à mentira, o erro, em nome de Deus. Então, o que eu quero trazer com isso nesta hora é que, meus amados irmãos, que está em Cristo Jesus e aqueles que querem servir a Deus, prestem atenção. Hoje você pode estar dentro de um grupo religioso, de uma entidade religiosa. Hoje você pode fazer parte de uma religião, ou mesmo de uma igreja chamada evangélica, e você achar que está servindo a Deus dentro desse meio, você achar que está sendo conduzido por Deus através desse líder que te instrui, te ensina, te orienta. Tenha muito cuidado, porque muitos estão sendo levados para outro caminho por meio das instruções das religiões, de muitos líderes, de muitas igrejas e de muitos pastores. Porque nós precisamos estar atentos, ser prudentes, como disse Jesus, ser esperto, né? A palavra agora me fugiu um pouco da mente. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós com capa de ovelha, mas que são lobos devoradores. Tenham cuidado. E eu estou aqui nesta hora para falar sobre isso. Tem muita gente aí, irmãos, em nome de Deus, que infelizmente
um escândalo, um perigo para os verdadeiros servos de Deus que estão querendo servir a Deus, mas essas pessoas são perigos, não fora, mas dentro da igreja. O nosso meio hoje evangélico, né, porque a palavra evangélica, a igreja que se diz evangélica, é uma igreja que tem que andar nos conceitos do evangelho, ou seja, dentro do que Jesus ensinou. E nem todas as igrejas que se dizem evangélicas, elas vivem os conceitos do evangelho, as práticas do evangelho, a fé que o evangelho mostra. Ela só tem o nome de igreja evangélica, mas vive abominações, um outro evangelho, doutrina de demônio, evangelho anátema, por pessoas que estão na frente com título de pastor, ensinando heresia encobertamente, aplicando para o povo, deturpando os conceitos verdadeiros do evangelho para levar o povo à perdição eterna. Pessoas essas que são levantadas por Satanás com muita sutileza, com muita inteligência, muita sabedoria, muito carisma, vai enganando a multidão, e a multidão, por não ser prudente, muitos não têm interesse em conhecer a palavra de Deus, são levadas por ventos de doutrina, no engano e no engodo dos homens, que fazem dessas pessoas negócios para que possam ter lucros e ganhos. Mas eu quero convidar você a ser prudente, meu irmão. Cuidado com aqueles que vão até você em nome de Deus. Não abra logo a porta, não se emocione logo, não chore logo, não se entregue logo para ouvir o que ele fala, porque ele disse que é homem de Deus. Preste atenção nisso, meu amado. Tem muita gente aí que é verdadeiros charlatões, outros que estão aí aproveitando as oportunidades por falta do conhecimento das pessoas, né? Outros que estão aí aproveitando, não é, a situação da miséria humana, e as pessoas estão carentes, estão precisando de ouvir alguma coisa, de uma palavra, e essas pessoas aproveitam isso, criam situações para atrair as pessoas, porque as pessoas estão dentro de uma necessidade e elas querem soluções, entram no desespero e correm para uma solução, aonde quer que esteja, quem lhe apresente, sem olhar e sem ser prudente. Existem muitas pessoas aí escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo, né, com enganos, manipulando as pessoas, enganando as pessoas, levando decepções às pessoas, e as pessoas ficam frustradas. Mas fique atento, meu irmão. Seja prudente, comece a analisar a sua igreja, o seu pastor, aqueles que estão ao seu redor dizendo que são homens de Deus, aqueles que dizem que são profetas. Observe o que acontece ao seu meio, ao seu redor. Hoje é notório a gente ver homens aí escandalizando o Evangelho, vivendo aí uma mentira em nome de Deus, homens que estão na frente pregando a palavra de Deus, ensinando o povo, chamando o povo a viver santidade quando eles mesmos não vivem santidade, convidando o povo a perdoar, a amar quando eles mesmos não amam, não perdoam, são guardadores de mágoas, são rancerosos, criam ressentimentos, se afastam das pessoas, mas eles estão falando de amor, estão falando de comunhão, estão falando de fidelidade, estão falando de perdão, enquanto eles não perdoam, são vingativos, né? São homens que são fingidos, homens que são mentirosos, homens que falam uma coisa, mas com a sua prática de vida não demonstra o que eles falou, vive contrário, enganadores, aproveitadores, oportunistas, vaidosos, querendo apenas aproveitar-se da situação, que mostram uma aparência de homem de Deus para atrair a sua presa e conquistar a confiança dos simples. Porém, eu convido você a ser prudente nisso, porque estamos vivendo os últimos dias em que muitos estão sendo atraídos para as ciladas de Satanás, que são sutis, inteligentes, onde ele cria armadilha para tirar o povo, não é, do caminho da verdade, da libertação, da salvação, onde eles levam as pessoas, o diabo leva as pessoas para o engano, a ilusão, para que no final a pessoa sofra decepção, pensando ela que vai ter vitória, que vai triunfar, que vai gozar da vida com Deus, e muitas vão se decepcionar porque não estão nesse caminho, por não serem prudentes e não examinarem as Escrituras e não cuidar da sua vida espiritual, não atentando para a doutrina de Cristo. Portanto, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, amigos que querem seguir a Deus verdadeiramente, tenham cuidado, nem todas as portas levam você
a entrar na presença de Deus. Só uma só porta que leva você a entrar na presença de Deus. É a porta que está aqui nos sendo orientada por este livro santo que é a Bíblia, que mostra Jesus. Esse caminho que você vai andar depois que entrar por essa porta, não é o caminho dos conceitos e ensinos religiosos, não é o caminho do que a tua tradição te orienta, não é o caminho da linha do pensamento, do teólogo, do pastor, do mestre, não é o caminho da ideologia deste mundo. Este caminho que você vai andar para encontrar salvação no final dele, é o caminho que a palavra te orienta e te direciona, é as instruções de Jesus. É o que Jesus ensinou, é o que Jesus instruiu. Você tem que andar guardando isso, aplicando isso na sua vida, a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo, e comparar tudo que vem até você em nome de Deus. Você precisa comparar, fazer uma análise com o que Jesus ensinou, para ver se realmente você está dentro daquilo que realmente foi ensinado por Jesus Cristo. Então eu estou deixando essa orientação para você, para que você aprenda a ser prudente, ter cautela, para que você não se decepcione, vivendo uma fé, vivendo uma esperança, que no final você não vai alcançar aquilo que você pensa que vai alcançar. Porque se você não quiser se decepcionar, você precisa crer na palavra de Deus e entregar a tua vida, se dedicar a viver a palavra de Deus, uma devoção, uma firmeza, uma confiança em fé na palavra de Deus, no que ela ensina, no que ela orienta, conforme está nela, não conforme o que o homem diz que é, mas conforme aquilo que Jesus ensinou. Fica aqui essa instrução para vocês, do seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Compromisso com a palavra de Deus, em levar informações da palavra de Deus, em anunciar a vocês a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, para que vocês sejam bem-aventurados ouvindo e crendo e passar a praticar a palavra de Deus. Entra comigo aí no meu canal no YouTube, na minha página no Face, e você vai ser muito mais instruído, orientado, para que tua mente seja iluminada com a verdade da palavra, que vai te esclarecer dos conceitos verdadeiros de Deus, amém? Eu espero vocês aí, nos próximos vídeos. E se você aí gostou e tem interesse mais e mais, entra lá no meu canal do YouTube, se inscreva, visita a minha página no Face e entre em contato com seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, que tem compromisso com a palavra de Deus para levar você à instrução que edifica a tua vida e que te faz ser sábio para alcançar a salvação.